de volta com o Educador Entrevista, hoje aqui na minha companhia, Renato Ferreira. Obrigado pela participação, bom dia. Eu agradeço muito por estar presente no programa. Bom dia. Bom, Renato, vamos falar um pouquinho dessa questão, né, da terapia psicocorporal, né? Mas antes, falar um pouquinho da sua formação, né? Como é que você chegou nessa questão? Tá. A minha formação acadêmica é em fisioterapia. Eu me formei em fisioterapia pela Unesp. E durante o meu processo, né, na formação, eu comecei a perceber que muitas dores, né, que os pacientes traziam, vivenciavam, estava muito além do que a própria dor, né? Alguma coisa estava acontecendo dentro, né, no mundo interno do paciente. Algumas pessoas se emocionavam e eu fiquei com aquela, né, incógnita, né? O que será que acontece, né, além do que a gente conhece, do tradicional, né? E aí eu me encontrei, né, nas minhas buscas, eu me encontrei com a morfoanálise, que é uma formação de terapia psicocorporal. A morfoanálise, ela nasceu na França, né? Quem criou foi um terapeuta, Serge Perrot. Ele além de fisioterapeuta, ele também seguiu uma linha da psicanálise. E nas pesquisas dele, ele percebeu que tanto as compensações ou dores dos pacientes estavam muito vinculadas aos aspectos emocionais, vivenciais, né? E aí eu me identifiquei com esse caminho, né? Na mesma época que ele criou essa técnica, vamos dizer assim, nascia na França um método de cadeias musculares, né, que seria o seguinte: nosso corpo ele é formado por uma teia de músculos que se organizam para funcionar, né? E a Madame Mézières, ela, observando os pacientes dela, ela percebeu que ela poderia alinhar o corpo do ser humano para que ele se equilibrasse e não sentisse dores, né? Aí Serge Perrot fez a formação da Madame Mézières, além do seu processo pessoal de terapia, e começou a perceber a ligação entre essas cadeias, entre todo o organismo e o que o indivíduo vive. Então, esse caminho eu fui trilhando a partir da minha formação como fisioterapeuta. Então, me formei, fiz a formação da terapia morfoanalítica, fiz mestrado em Ribeirão, na USP, na área da saúde mental. E hoje eu estou com essa linha de pesquisa, de trabalho, de cuidado, né, com quem me procura. E é uma coisa que, pensando hoje no dia a dia, né, eu acho que as pessoas veem mais essa relação no sentido prático de, olha, tive um estresse físico, então isso vai me gerar dor, é óbvio, né? Fui na academia, fiz um ritmo mais pesado, isso gera... mas às vezes a pessoa não teve nenhum excesso físico, mas teve um dia estressante e chega moído em casa. Então acho que isso é um exemplo simples da rotina do dia a dia que mostra como a questão psicológica está ligada aí e como a gente joga para a musculatura, para o corpo, essas tensões. Sim, sim. Bom, desde o nascimento, né, nós estamos sujeitos a sofrer algum tipo de trauma, estresse, frustrações, enfim. Quando passamos por algum momento difícil, né, um momento de estresse, como você está falando, a musculatura ela sente, ela sente e grita. Ela grita por um pedido de socorro, né? E muitas vezes acontece da tensão acontecer ou de um desarranjo visceral acontecer sem a percepção consciente do que está acontecendo. Isso tudo acontece por uma outra via que muitas vezes nós não temos acesso, que é a via do inconsciente, né? Então, o estresse do trabalho, o estresse das relações principalmente, né? Elas vão se ajustando e o corpo vai se organizando para que
tenhamos uma vida menos sofrida, mas a dor acontece como uma compensação. Então é isso, o estresse pode causar, quando já viu, já está com a dor, já está no desarranjo, né? E muitas vezes, o diagnóstico médico não se alcança. Pode acontecer isso também, né? Discuto muito com alguns parceiros médicos em relação a isso, né? Que tem todo um material pulsional que nós não temos acesso e muitas vezes o médico também não. E com a terapia, num espaço bem protegido, essas causas aparecem, né? Elas podem vir à tona. E aí o cuidado que é pedido é realizado a partir do corpo. E isso é importante até porque se a gente tem uma relação que é psicológica que está gerando isso, você trata o corpo, mas a relação não, então ela volta a implicar o problema, né? Isso. Ocorre a recidiva, né? Então a pessoa procura um cuidado, um medicamento que, né, e acontece de aliviar e muitas vezes nem voltar, né, pode acontecer, mas acontece a recidiva. Por quê? A pessoa repete inconscientemente os seus mecanismos e o corpo ele repete junto, né? E quebrar essa repetição que é a grande chave da busca do equilíbrio. E a Natália, Renato, perguntando o seguinte, ela disse que ela teve um sério problema, né, de postura e por muito tempo sofreu com dores, fez vários tratamentos e só depois de resolver uma relação amorosa, olha que interessante, é que o problema terminou. Ela investiu em tratamentos, aí depois que resolveu a questão. Tem muito dessa relação direta, né? Tem sim. Nós nos organizamos fisicamente, nós começamos a nossa organização psicofísica desde a infância, desde o nascimento, né? E a nossa postura também. Quando a gente se relaciona, muitas questões estão em jogo, né? Afetivas, de aceitação, de amor, de desafetos, de frustrações, de raiva. O corpo e o ser, ele é um conjunto relacional, né? Quando ela resolve as questões, né, com o namorado, o corpo de alguma forma se organizou e a dor amenizou, né? Claro que cada situação, uma situação em particular, né? E que ela teve a sorte de resolver e a postura dela, né, a dor amenizar. Isso pode acontecer nas relações tanto de namoro, casamento, familiar, né? Onde a relação é profunda também. Mas isso acontece. Mas não quer dizer também que o corpo não carrega ainda algumas situações dentro, né? Algumas questões, né? Porque o poder do outro mexer com a sua postura, algo dentro também ainda não está organizado, né? Então, toda e qualquer tipo de contato profundo, uma relação amorosa, uma relação profunda, ela mexe com a organização postural, né? Isso é uma realidade. O André coloca uma questão aí, né? Você teve esse problema psicológico que gerou um problema postural por muito tempo. Resolvido o problema psicológico, a postura pode ficar prejudicada ainda e ter que fazer um trabalho à parte? Bom, é uma pergunta bem complexa, porque é uma história muito longa e eu vou tentar enxugar, né? Quando a gente fala do problema psicológico, né, muitas pessoas pensam só nos pensamentos, né, no que a gente pensa. E o psicológico hoje é chamado, né, por Winnicott, que estudou muito a psique, nós somos um conjunto de pensamentos, de sentimentos e sensações, né? Quando esses pilares que a morfoanálise trabalha, que é o pilar do corpo, né, que é o que a gente sente,
o pilar do corpo, que a gente sente peso, que a gente sente textura, tônus, né? O pilar sensorial, onde nós sentimos calor, frio, aperto quando está com uma angústia, ou a abertura quando está feliz, né? E os pensamentos, é todo um processo em conjunto. Ele está perguntando, resolvendo isso, né? Resolve a dor? Tá. Para se resolver, é um caminho de reparo, eu digo assim, né? O reparo, ele pode acontecer a partir do momento que você pode entrar em contato com as causas, que podem ser muitas, e as dores podem se resolver sim, né? É uma realidade que acontece. Mas na pergunta dele, eu tomo muito cuidado para responder, porque não é um efeito mágico, né? É um efeito processual, onde o indivíduo ele vai se permitir mergulhar dentro do seu corpo, eu vou dizer alma, vou chutar essa palavra alma, psique, né? Para entrar em contato com o que causou aquela ruptura que o corpo travou. Resolvendo todo esse desequilíbrio, resolve o desequilíbrio postural. Né? No caso, ele falou da postura. Né? E, claro que não tem só postura, existem as vísceras que podem também ser atacadas, entre outras situações. Mas se você repara na relação terapêutica, por exemplo, a dor que pode emergir, a emoção que pode surgir, a reparação na relação terapeuta-paciente pode acontecer sim, muitas vezes acontece em clínica, na maioria, né, da pessoa se centrar e conseguir organizar o seu corpo e não sentir as dores. Isso é uma realidade.